língua é a identidade de um povo. E como angolano, qual é a língua que te identifica? Hoje, o programa Na Linha, como de sempre, saiu às ruas. E hoje estamos exatamente aqui na Rua da Prince. Bora ouvir a opinião do público. Bora ouvir. Como angolano, qual é a língua nacional que te identifica? A língua nacional que me identifica é o Quimbundo. Qual é a língua nacional que te identifica? Quimbundo, Ngoia, são as línguas nacionais que me identificam. Ok. E qual é a importância das línguas nacionais na nossa sociedade, visto que as línguas estrangeiras são as mais valorizadas? A importância das línguas nacionais que deviam ser valorizadas ou podem ser valorizadas porque elas dão a identidade cultural de um povo. Porque se um povo, para ser um povo, depende de uma identidade cultural de onde vem a sua raiz, o seu crescimento, a sua nascença, a sua tribo, a sua raiz. Qual é a língua nacional que te identifica? A língua nacional que me identifica é a língua Quimbundo. Quimbundo me identifica porque eu, por exemplo, nós na nossa região de Malange, nós falamos Quimbundo. Então fica muito difícil que eu não aprender a falar Quimbundo. Nós aprendemos a falar Quimbundo desde a terra idade, junto com nossos avós, nossos pais, as nossas mães. Então sempre nos obrigava a falar Quimbundo, dizendo que Quimbundo é a língua que te identifica, a tua identidade, como você é dessa origem. Tá vendo? Agora, o que a gente vê nas cidades, quando você fala Quimbundo, fala é do mato. Essa pessoa está falando Quimbundo, olha, ele está falando Quimbundo é do mato. Não! Nós temos que falar nossas línguas maternas, porque a nossa língua materna é valorizar a nossa cultura. Quando a gente só segue português é uma língua do colonizador. Antes do colono vir aqui, já encontrou essas línguas nacionais aqui no nosso país. Então, temos que falar nossas línguas maternas, que nos identificam a nossa identidade, preservar a nossa cultura. É muito importante. E qual é a importância das línguas nacionais na nossa sociedade, visto que hoje ou atualmente as línguas estrangeiras têm mais importância? Pronto, a língua nacional tem importância porque é uma língua de comunicação naquela cultura ou naquela etnia. É língua de comunicação, porque, por exemplo, um exemplo que eu posso dar, numa aldeia tem mais velhos que nasceram há muito tempo que não aprenderam a falar português. Agora, você vai com português, ele não entende o português que você está a falar. Então fica difícil o mais velho entender que você está a falar. É preciso lhe transmitir ou traduzir na língua nacional ou na língua materna. Então essa é a importância que nós temos nas nossas línguas maternas. E qual é o conselho que deixas assim lá para casa, para pessoas, né, que não têm assim uma identidade nacional ou uma língua que lhe identifica? Eu, por mim, no meu ponto de vista, aquela pessoa que não fala a língua materna está perdida. Está perdido mesmo, sim. Então você vai numa aldeia, a tua avó está te cumprimentar em língua materna, você não sabe responder, está te perguntando uma coisa, você não sabe falar. Estás perdido. Então a língua, o português ou o inglês, isso valoriza-se muito, mas nas cidades, nas aldeias, isso não flui. Tá vendo? Então, nós damos um conselho. Jovens, tantos jovens estão nas cidades, nas comunas, nos municípios, se esforcem a aprender a língua materna, para não se perderem. Porque amanhã você saiu lá, teus avós são de onde? São dali. Vai ir lá discutir a terra que teus avós deixou, vão te perguntar na língua materna, você nem sabe se identificar. Então estás perdida. Você com medo do português, vai falar, não, vai lá no português. Quando você aprendeu o português, para te explicar como é que as terras do avô, onde tem os limites. Então é a importância que toda a juventude tem que se esforçar para aprender a língua materna, é muito importante. E como angolano, qual é a língua que lhe identifica? Kikongo. E qual é a importância das línguas nacionais na nossa sociedade, sabendo que hoje as línguas estrangeiras são as mais valorizadas?
As línguas nacionais também, assim conforme como Kikongo, é muito importante, porque aquilo é a nossa cultura que nos identifica. E geralmente eu mesmo estou aqui, conforme está me vendo andar com meu filho, mas eu sempre lhe ensino mesmo poder falar a língua nacional. É que lhe identifica como a minha origem veio do Bakongo. E eu também, o meu filho, lhe ensino sempre ele poder falar Kikongo. Línguas nacionais, línguas estrangeiras também que nós podemos dizer, ele também aprende também inglês. Isso também facilita mais ou menos no desenvolvimento dele, nos andamentos dele, porque em qualquer sítio que ele vai, quando ele encontrar lá aquela língua nacional, que língua que se fala de lá, ele também vai poder falar. Mas eu obrigo sempre as minhas filhas, os meus filhos, que é para eles poderem falar sempre a minha língua materna. E qual é o conselho que o papai deixa lá em casa para os jovens, então, que não têm assim nenhuma língua nacional que lhe identifica? Qual é o conselho que deixas? O conselho que eu deixo perante os jovens que não sabem falar nenhuma língua nacional, eles têm direito mesmo de aprenderem a língua nacional. E quando dentro de casa ele não está a poder aprender, tem que procurar sempre uma forma, uma escola de línguas nacional, que é da nossa origem, que é para ele poder aprender. Aquilo é que vai lhe identificar. Porque nós, quando crescemos antigamente, sempre a mãe e o pai nos ensinavam a falar a língua materna. E eu também, conforme falo também nos meus filhos. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? Querem desvalorizar a própria nossas línguas nacional. Isso não pode existir, porque geralmente toda coisa sempre tem um raiz. E aí, raiz é mesmo aquele de nós podermos falar as nossas línguas, para nós poder nos identificarmos.